Boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, Lari. Sejam bem-vindas. Esperar o Instagram ir notificando aí, pessoal. Esperar a nossa convidada também. Estão me dizendo aqui, por favor, vocês estão me escutando bem, me vendo bem? Pra eu saber. Boa noite, Ju. Voltando aí da nossa série de lives. Fiquei com saudade de vocês. Semana passada foi intenso. Ó, a Bru já tá aí, vou chamar ela. Oi, Ana. Boa noite, boa noite, Oi, Bru. Oi, tudo querida. bem? Tudo Olá. bem? E contigo? Tudo bem? Tá dando pra me ouvir bem? Eu tô ouvindo Tá, eco. pra mim tá bom. Eu posso baixar aqui um pouquinho, que talvez meu volume esteja meio alto. Vê Vê se aí. melhorou. Foi? Melhorou? Pra mim tá ótimo. Ah, tá bom, tá Tá bom. ouvindo a Tudo parte? bem? Tudo bem. Como é que tá pra vocês, pessoal? Coloca aqui pra gente, por favor. Ah, É, dá esqueci uma de colocar aqui o avisadinha. tema. Deixa eu colocar aqui o Coloca tema aí. e fixar. Ai, eu vou É tentar sempre sem o bom. fone pra não me ouvir. Deixa eu ver. Fica bom assim Esse... também. Fala mais um pouquinho pra gente ver, Bru. Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar Tá aqui. ótimo. É? Ah, então vamos assim. Gente, eu Mais sempre me embanando pra confortável. colocar esse comentário. Deu, consegui Eu colocar o comentário. também, eu também. Pra fazer, Gente, para sempre fixar, vira né? essa O dedo câmera. não fica. Eu Tu vira comecei a até a câmera. fazer a ideia. Ah, fala. Meu marido teve uma ideia genial de colocar uma fita crepe na outra câmera pra não ficar mostrando a casa quando vira, que às vezes Ótimo, a gente passa umas perfeito. vergonha, né? Aí eu coloco uma fita crepe. Vou Achei o fazer máximo. isso. Adorei a Ai, ideia. genial, né? Eu já Perfeito. deixo uma fitinha ali, a sacola. Já passei com as vergonha. Bru, seja Ótimo. bem-vinda. Que bom te Obrigada. receber aqui. Me apresentar para quem estiver chegando aí, que não me conhece, eu sou Larissa, sou psicóloga. Sou casada há 6 anos, tenho 3 filhos. A Catarina de 4 anos e meio, o Francisco de 1 aninho e agora tô grávida, tô esperando um bebê que eu não sei ainda quem é. Tô de Ah, 12 semanas, ele tá aqui do lado dizendo que amanhã eu vou saber. Acho que não, 12 semanas ainda é muito cedo para saber, não vou saber ainda não. Se é a ai, Tereza ou se é o Antônio que eu tô esperando. E sou ai, de que nomes lindos, Floripa, adorei. bonitos, né? Eu adoro também. E é isso, sou de Floripa, atendo, né? Atendo aqui em Floripa, atendo online também. E tenho me aventurado aí nesse mundo do Instagram. Bruce, se quiser se apresentar também, se tiver alguém que não te conhece, por favor. Bom, meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos, 4 filhos. Novinha, não sabia que tu tinha 29, ainda mais nova que eu. Vou fazer 30 dia 2 de junho. Olha, E vou 30, então, esse ano, que emoção. Mas legal. tenho 4 filhos. A Luísa tem 5, a Ana tem 4, a Alice tem 2 e o João tem 4 meses, tá? Sou casada, vai fazer 8 anos, agora em junho também. E moro. Não, eu não moro em Floripa, eu moro no Rio, mas eu estou em Mais ou Floripa menos, na né? quarentena. É, assim, a gente Meio a tem um meio, pezinho. quase. A gente tem um pezinho aqui em Floripa, porque a nossa família é de Floripa. Até eu tava falando com o Pedro, nossa, a hora que a gente voltar pra casa, muitos seguidores novos vão dizer: Meu Deus, olha só, ela faliu. Mas é porque essa casa é da minha sogra, os meus sogros que moram aqui. A minha Sabia que eu sogra. pensei? Eu pensei esses dias que tu botou uma filmagem das meninas brincando na banheira. Eu pensei, tá? Aham. Então todo mundo achar que é a casa da Bruna, assim, tipo, nossa. Ai, que bom ser rico, né? Não, imagina, os meus sogros são casados há mais de 30 anos, eles construíram tudo com muito esforço, assim, trabalharam muito, foram construindo, fazendo a casa do jeitinho deles. Quando ficou do jeitinho deles, eles foram morar em outra cidade por conta do trabalho do meu sogro. Então a casa tá aqui, a gente veio passar a quarentena aqui Nossa. para ficar mais confortável para as crianças, né? Mas só para dizer então, nosso pezinho aqui em Floripa. Sempre que dá volta, né, Bru? Sim. Então, e recebendo aí, né, dando a boa noite para quem está chegando,
Então, essa live com a Bru, chamei ela pra gente conversar um pouquinho sobre rotina, né? Quem acompanha a Bruna sabe que acho que é um dos temas principais, né? Na verdade, acho que tudo que tu fala, a rotina mesmo é a base, né? Do Sim. teu tema, digamos assim. E essa live faz parte de uma série de lives que eu tô fazendo, em homenagem à Semana das Mães, né? Que na verdade que é agora, mas eu já comecei semana passada a fazer as lives. Essa já é a quinta live dessa série. Quem não viu as outras, não teve oportunidade, depois vai lá no meu Instagram, já estão todas no YouTube. As da semana passada tivemos assuntos muito legais. A gente falou sobre educação na fé, sobre o lugar do casal na família, sobre amadurecimento, falamos sobre vários assuntos que giram em torno da maternidade, mas não só nos filhos, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante. Quando a gente pensa na maternidade, a gente pensa primeiro nos filhos, e quando a gente vê um mundo de temas mesmo que permeiam. Aí a gente continua aí até o final da semana com mais algumas lives. Eu tô muito feliz de receber, querida. Não podia faltar aqui. Ai, que bom. Então, pra gente começar, né? Esse assunto, a gente tava conversando, trocando ali um pouquinho no WhatsApp também sobre o que a gente ia falar. E só para introduzir um pouquinho o tema, Bru, quando a gente pensou nesse tema, né? Rotina, aliado ou inimigo da família. Eu ainda fiquei pensando assim, né? Como a gente tem uma visão tão equivocada da rotina. Né? Sim, Muitas vezes a gente vê de verdade. uma forma até pejorativa, negativa, a gente usa no nosso vocabulário, assim, né? Ah, caiu na rotina. Ai, a gente precisa fazer Isso, alguma coisa para sair da rotina. Como se a isso. rotina fosse uma coisa horrível, né? Enquanto, na Aham. verdade, a rotina ela é muito uma base pra gente, ela nos traz muita segurança. Se a gente sai demais se a gente não tem uma rotina, a gente fica completamente perdidas, né? Uhum. E até, assim, até que ponto é possível não ter uma rotina? Às vezes eu me pego pensando, porque até uma vida mais sem rotina, assim, alguma rotina há, né? Se a gente parar Sim. para pensar, a rotina sempre, existe, ela faz parte. Uhum. Talvez Mesmo conviva... porque Pode falar. Mesmo porque todo mundo tem algum compromisso fora de casa para cumprir, e esse compromisso vai envolver algum comprometimento de saída, de chegada, de horário, né? E aí vai Exatamente. ter essa rotina, né? Exatamente. Exatamente. E assim, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia bem negativa da rotina, a gente não se dá conta do quanto a gente precisa mesmo dela na nossa vida, do quanto elas são Uhum. marcos pra gente. E às vezes uma ideia de que ter uma família, ter filhos, talvez a distância pareça uma vida extremamente, tipo, ai, uma rotina tudo sempre igualzinho, mas não sei se tu sentes isso, mas eu sinto muito, assim, pra mim ter filhos, na verdade, existe a rotina, mas como as crianças mudam muito rapidamente, parece que cada mês muda as fases, muda muita Uhum. coisa, parece que a gente está Uhum. constantemente mudando essa rotina, né? Existe uma estrutura base Uhum. aí, mas as coisas Uhum. mudam muito rápido. Então, quando a gente vê, tipo, de vez em quando a gente tá, meu marido conversando, a gente, nossa, lembra aquela época há poucos meses atrás, né? Que era assim, assim, assada a nossa rotina, que loucura, parece outro mundo. E agora já é tudo tão Uhum. diferente, porque eles vão Uhum. sempre demandando. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa da rotina para dar essa segurança, a gente precisa dessa flexibilidade de entender as necessidades deles, né? E eu Exato. acho que aí são grandes desafios para a gente enquanto mãe. Eu te falasse um pouquinho Uhum. disso, Bru, da importância Então, mesmo dessa rotina. exato, eu fiquei pensando nisso, assim, né? Que realmente é bastante pejorativo, só que as pessoas não percebem que até pra gente sair da rotina, a gente precisa ter uma rotina, né? Então, assim, Né? e uma pergunta frequente é assim, ai, e se eu sair da rotina? Daí, ai, não, nem vale a pena eu ter uma rotina, porque eu vou ter que sair da rotina para fazer isso ou fazer aquilo, e aí vai desandar tudo. E Nossa. na verdade é o contrário, né? Quando a gente tem uma vida bem ordenada, quando a gente tem uma rotina para as crianças e até para nós mesmos, né? Para os nossos estudos, para o nosso, assim, para organizar as atividades que a gente gosta de fazer, a gente consegue ser muito mais flexível, a gente consegue trazer mais eficiência assim, para o nosso tempo, né? A gente consegue aproveitar melhor o nosso tempo, enfim, fazer muito mais coisa, justamente porque a gente tem um pouco mais, né, de previsibilidade e de ordem, né, para os acontecimentos do dia, assim, né? Então, acho que isso é muito importante na família, seja no casamento sem filhos, é importante para que o casal consiga até combinar alguma coisa, né? Algum evento fora de casa, alguma coisa assim. Então, saber que dá para fazer alguma coisa, porque, não, poxa.
a minha esposa vai estar livre nesse dia, a gente vai conseguir sair, ou vai conseguir fazer, marcar um jantar, ou enfim, porque já sabe mais ou menos como que funciona a vida, né, do casamento. E quando tem filhos também, porque muitas vezes, né, acontece esses desencontros, assim, né, de marcar alguma coisa, e é o horário das crianças dormir, um não tem muito essa noção do que acontece, enfim. Então é muito importante a gente ter uma rotina para trazer para a criança também, né? Trazendo agora para a questão dos filhos, um pouco mais de previsibilidade, segurança. Muitas vezes as crianças estão muito irritadas, muito desobedientes, e a gente atribui isso à própria criança, né? Muitas vezes, claro, a gente entende, assim, né, da formação delas, como elas são, mas não ter previsibilidade, não ter uma rotina, faz com que elas não saibam muito o que esperar, como agir, né? Cada dia tem que agir de uma forma em determinado horário, e isso aumenta o número de ordens que a gente tem que dar, aumenta ali a margem de erro, né? De desobediência, porque a gente vai dando várias ordens, vai deixando a criança assim, né? Perdida, assim, né? Muitas vezes. E quando a gente tem uma rotina, todo dia, dado um certo horário, o próprio relógio biológico da criança vai cooperando, assim, né? Vai sendo ajustado e a criança já vai, então, se encaminhando. Por exemplo, no caso do sono, né? Então, quando a gente tem uma rotina de sono bem estabelecida, a gente consegue, ajustando o relógio biológico das crianças, elas mesmas já vão se encaminhando, às vezes, para dormir, já vão se aninhando, já vão deitando no travesseiro. Todo dia, naquele horário, a gente vai para a cama, a gente lê uma história, a gente faz uma coisa. Então, todo esse ritual diário, né, que a gente demonstra para a criança, faz com que ela tenha segurança de que aquilo ali é a vida dela, vai se repetir, tá tudo bem, tá tudo ok, e que ela coopere muito mais, né? Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, é bem recorrente, até hoje mesmo eu respondi essa na caixinha, com relação à relutância na hora da soneca, né? Às vezes a criança reluta porque tem dia que ela vai dormir a 1, tem dia que ela vai dormir às 3, tem dia que ela vai dormir às 2, tem vezes que ela toma banho antes de dormir, tem vezes que a mãe embala, então cada dia acontece de um jeito, ela não está programada para fazer aquilo. E as crianças não sabem ver as horas, as crianças pequenas. Então o que elas têm? Elas têm as ações que a gente repete. O almoço, depois do almoço, uma leitura, uma brincadeira calma. Depois daquilo, todo mundo vai, sei lá, ao banheiro, escovar os dentes e vai deitar na cama, vai ouvir uma história, enfim. Essa sequência de ações que a gente faz, tanto como ritual para dormir ou como horário das refeições ao longo do dia, isso vai dando para a criança um chão, assim, né? Também a gente São consegue marcos, né? Sim, são marcos. E também a gente consegue localizar a criança no tempo, né? Então, por exemplo, se a criança quer fazer um desenho, ela quer pintar uma figura ou fazer um desenho. E a gente não tá podendo naquele momento dar atenção porque a gente tá, sei lá, fazendo o almoço, tá? Um monte de panela no fogo, tá balançando o bebê na cadeirinha ali com o pé, e aí tem a outra criança que tá pedindo para fazer uma coisa que você não pode agora, né? Aí você pode falar para a criança, filho, olha, depois que a gente almoçar e depois que você acordar da soneca da tarde, a mamãe vai sentar com você para fazer isso. A gente vai fazer isso juntos. Ou, quer, sei lá, quer sair, quer ver a vovó. Olha, filho, depois do jantar a gente vai, sei lá, telefonar para a vovó ou ler essa história. Quando a gente tem uma ordem no dia, a gente consegue pegar a criança e situar ela aonde que a gente vai fazer tal coisa por ela, com ela, né? Então isso tudo deixa a criança mais calma. Pronto. Não, então já sei. Eu vou fazer isso em tal horário, aquele que não adianta falar 3 horas da tarde, 5h30. Sim. Não adianta. Daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Isso. Né? O que é 5 minutos? A criança não tem essa noção, assim, né? Então, eu acho muito importante para isso, assim, né? Então, esses hábitos básicos, eles ficam muito mais bem fundamentados, estabelecidos, digamos, com crianças até de 0 a 3 anos, ou até 5 mesmo,
Uhum. A gente vai conseguir criar uma boa base, né, de alimentação, sono, higiene e ordem, que são, digamos, os pilares, assim, né, para a gente poder construir, assim, ajudar a criança, né, no desenvolvimento dela. A gente vai poder fazer isso de uma melhor forma, estabelecer tudo isso, através, a partir de uma rotina. Então, no caso Uhum. né, dos quatro, né, sono, alimentação, higiene e ordem. No caso do sono, desde que a criança nasce, tendo um horário fixo para dormir, dormindo no mesmo lugar, tendo um ritual de sono, a soneca também sendo estabelecida aos poucos ali no decorrer do crescimento do bebê, né? Então, o bebê vai crescendo e vai tendo essa rotina cada vez mais presente na vidinha dele, né? Então, com horário para. Primeiro era o horário só para dormir, depois horário para acordar e para dormir, depois horário para acordar, dormir e sonecas. E assim ele vai ficando, essa rotina vai ficando dia após dia mais robusta, mais firme e trazendo mais, não só a segurança para o bebê, mas para a mãe, que vai conseguir avaliar melhor o que o bebezinho está precisando. Né? Então, se ela sabe que ele já dormiu e já mamou, então pode ser que ele esteja chorando porque ele está com a fralda cheia, ou porque ele está desconfortável com a roupa, ou ele quer um pouquinho de colo, ele quer um pouquinho mais de atenção. Então, a gente consegue até mesmo entender um bebê que ainda não tem a linguagem desenvolvida a partir da rotina que a gente cria. A gente vai eliminando, né, as necessidades ali que o bebê tem. A questão da alimentação também, né? Quando a gente tem uma rotina de horário e local para a gente se alimentar, uma alimentação, um cardápio variado, uma alimentação saudável, esses hábitos eles vão se fortalecendo a partir também de uma rotina bem consistente. Todos os dias no café da manhã, minha mãe me oferece fruta, proteína e um pãozinho, né? Eu bebo, esse é o meu ritual. Eu tenho um potinho, depois vem um prato, depois, enfim, todas essas coisas eu como nesse lugar. Esse é o meu lugar, né? Esse é o meu lugar de comer. A família tem o lugar à mesa, cada um tem o seu lugar. Então, para quem tem muitos filhos, é um rolo, entendeu? Se tu não estabelece o lugar de cada dia aqui a briga é pelo lado do pai. Então, quem vai sentar no lado do pai é a maior briga. Então, se a gente não tem uma rotina, tem um rito, uma coisa assim certa que a gente já delimita, um lugar fixo, uma coisa assim, sempre vai se criando conflitos às vezes no Por momento da qualquer coisa, mesa. né? O Ítalo, naquele curso que já não tem mais, mas ele deu algum tempo, alguns anos atrás, o Atividade Infantil e Harmonia Familiar. Uhum. Tu fez? Não fiz, mas era louca pra fazer. Então, é excelente. Daí, numa das aulas sobre alimentação, ele fala justamente isso. A criança ter o seu lugar, a criança ter os talheres ali, o prato, todos os utensílios, que não seja de bichinho, mas que seja de uma cor só para não dar briga, para ir sempre eliminando o máximo que puder de conflito, de discordância até ali, para que o momento da mesa seja um momento prazeroso, seja um momento alegre, em que a família pode conversar, que os pais podem perguntar as coisas para os filhos, como é que foi na escola, falar de coisas boas. A gente cria bons hábitos quando a gente faz as coisas da mesma forma, assim, procura fazer o mais parecido possível, né? Então a criança já sabe que quando ela sentar na mesa, ela vai poder conversar. Ali, não, bom, todas as vezes a gente senta na mesa, agradece o alimento, então a gente tem um momento de conversa. Então é muito mais fácil e impactante, assim, até a gente imprime muito mais na criança essas marcas do que se a gente falar, filho, a gente tem que conversar na mesa. Filho, a gente tem que contar da nossa vida uns para os outros. Isso não ensina tanto quanto a gente estabelecer uma rotina e criando isso, né, aos E poucos. fazendo, né? E fazendo. A higiene também, né? Tomar banho todos os dias, se pentear, andar bem vestido, né? Em casa, arrumadinho, as crianças bem asseadas, com a unha cortada, né? Tudo direitinho. Nem sempre é óbvio que nem sempre é fácil a gente dar conta de todas essas unhas, meu Deus, para cortar, e nem todas as crianças gostam.
Mas enfim, a rotina, ela ajuda a gente, a criança não tem outra opção, né? Como a Samia fala, a criança não tem outra opção a não ser ir tomar banho. Todos os dias ela toma banho naquele horário. Ela faz as coisas daquela forma. Então, assim, ela nem vê outra saída. Ela vai tomar banho, depois ela vai colocar o pijama limpinho, cheiroso, vai se pentear e vai dormir, né? Escovar os dentes, enfim. Então, a higiene E a também. coisa de que se abre mão disso um momento, né? Ah, percebe que um dia se insiste e não precisa tomar banho, sei lá eu, né? Aquilo mostra para ela que é possível fazer diferente. E Uhum, muitas birras, muitas desobediências, assim, resistências das crianças é até disso, se a gente para pensar, né? Por que que tá insistindo uhum. tanto com isso? Ué, mas será que em algum dia eu não deixei escapar, assim, Exato. né? Dessa rotina? Não, Exatamente. assim, não que seja o fim do mundo escapar dessa rotina, né? Mas é Uhum. importante a gente ter clareza das consequências que isso pode trazer para os nossos Sem filhos. dúvida. Né? Sem E aí a dúvida. gente vai escolher no que a gente vai ser flexível e no que não, né? Mas a partir Uhum. do momento que a gente abre uma flexibilidade para algum campo, é importante a gente ter clareza que o nosso filho vai pedir mais vezes por aquela flexibilidade. Ele entendeu que aquilo Sem dúvida. pode, né? Então a Sem gente tem que dúvida. fazer Aqui boas eu sinto. escolhas nisso também, eu acho. Exatamente, exatamente. Aqui eu sinto muito com relação, não é nem com relação à rotina, mas aqui é demais com a televisão. Hum. A gente, em casa, né, no Rio de Janeiro, a gente não tem TV. Aí aqui tem TV. Aí às vezes elas veem a TV e pedem. E é impressionante, assim, se a gente deixa uma vez assistir um desenho de, sei lá, poucos minutos, nossa, nos outros dias, todos os dias elas vão pedir. Então, às vezes as pessoas perguntam, né, até com relação a isso, né, como tirar a TV e tal. A TV é extirpar, ela tem que acabar, ela tem que sumir, assim. Não, Porque mas é isso senão mesmo. eles acabam é aquilo, né? E também é mais fácil. No caso da televisão é diferente da rotina, porque no caso da TV é mais fácil, né? Tu sentar ali, assistir e ficar numa boa. Não precisa inventar brincadeira, não precisa se E é relacionar com os gostosinho, vamos irmãos. combinar, né? É gostosinho. Assistia muito quando era pequena, adorava aquilo ali também, mas nós hoje sabemos os prejuízos que isso traz, né, Bru? E assim, isso da Exato. TV, eu também reparei bastante com a minha filha, e daí eu acho que vale muito a gente falar da importância que é a gente construir esses hábitos mesmos, e tudo que a gente ensina para os nossos filhos são hábitos que a gente está ensinando para eles, né? Ajudando eles a construir. Então, a minha mais velha, Catarina, no início, ela assistia bastante desenho, não tinha essa noção, assim, sabe? Achava, inclusive, muito educativo em alguns momentos. Nunca fui de deixar, tipo, direto no tablet, né? Mas Aham, adorava escolher um desenho que eu achava legal para ela, selecionava e deixava aham. assistir, né? E a gente foi percebendo o quanto vai virando um vício mesmo, assim, né? O quanto Sim. mais assistia, o quanto mais queria assistir, até que chegava a ponto que não aceitava desligar, que era uma gritaria para desligar. E a partir do momento que a gente foi reduzindo, ela foi perdendo o interesse também, né? Então, tipo, a Isso. gente tem televisão em casa, mas assim, ela não pede para ligar a televisão, ela não sabe mais que existe essa possibilidade. Aí a gente tem, tipo, o nosso combinado, assim, que agora, principalmente na quarentena, como a gente tá todo dia direto em Uhum. casa, a gente tem, tipo, um dia da semana que a gente pode estar junto com ela, assim, no soninho Uhum. do pequeno, que ela já não dorme mais, né? No Uhum. soninho do pequeno, a gente faz um cineminha, eu, o Uhum. marido e ela, sabe? Então ela já sabe que aquele Uhum. dia é o dia do cineminha. E Sim, daí ela tem isso delimitado, assim. Mas é certo. bem isso. Se passa um pouco do limite, já começa a pedir mais, né? É Uhum. uma coisa que é Uhum. muito difícil a gente colocar esse limite. Por isso que tem que ser Uhum. muito claro para a criança e a gente tem que fazer. E aí a importância do fazer tudo direitinho todo dia. Ela não pede Isso. mais, posso ver TV? Quando ela pede, já é assim. Hoje é o dia do cineminha, tipo, ela Uhum. entendeu que a TV só é ligada se for para o Ah, cineminha, né? Assim, perfeito. é interessante como eles vão associando isso mesmo. Uhum, uhum. Né? Um outro ponto importante que a rotina auxilia bastante é na questão da ordem, né? A ordem das coisas até, né? Então, muitas vezes a criança não ajuda, não guarda, não tem esse hábito, né, de guardar os brinquedos, não sabe onde é que é o lugar das coisas. Então, ter uma rotina, por exemplo, de arrumar a casa todo dia no mesmo horário, do mesmo momento, mais ou menos. Aqui em casa, agora, principalmente na quarentena, lá no Rio também era assim, mas aqui ficou mais fácil de entender ainda porque tem 2 andares, né? Então, antes da gente tomar café da manhã, a gente acorda,
troca de roupa aqui em cima, arruma as camas e aí a gente desce para tomar café da manhã. Então, todo dia é assim, todo dia as coisas acontecem dessa mesma forma. Então, elas já sabem que tem que se arrumar e que tem que arrumar as camas. Então, pegar o edredom, né, o cobertorzinho, dobrar. Ou colocar ele de rolinho assim dentro da gaveta, dentro dos, né, guardar, ordenar as coisas. Então, isso faz parte do dia a dia. Todos os dias a gente arruma assim. Então, isso vai trazendo também para a criança essa repetição, vai trazendo para ela a naturalidade da ação, assim, né? Então, Claro. a rotina ajuda nisso também, né? Ô, Bru, até, Diga. teve umas meninas que estavam falando aqui mais cedo aqui nos comentários. Ah, mas a rotina, o hábito não vai fazer com que as coisas fiquem no piloto automático. Se eu não me engano, foi alguém que falou assim. Uhum. De certa forma, talvez, né? E até Uhum. que ponto isso é ruim, se a gente tá pensando principalmente nas coisas básicas mesmo, né? E é o que tu falou agora. A partir do momento que a gente vai naturalizando certos comportamentos, vai ficando mais fácil justamente por isso. Porque eu não tenho que pensar, por exemplo, as meninas não têm mais que pensar como elas vão arrumar a cama, né? Uhum. Como Perfeito. faz. Aquilo já Uhum. virou tanto um hábito para elas que é só pegar e fazer. Isso não demanda mais tanto esforço. E a gente pode pensar isso em diversas áreas da nossa vida, assim, ó, sei lá, no trabalho, numa empresa, né? Em qualquer profissão aí. As coisas não têm alguma rotina? As atividades que você tem uma rotina, já não consegue fazer, ter uma produtividade maior, uma eficácia maior, não consegue Uhum. fazer com mais agilidade? Tudo que tu tens uma Uhum. rotina e tudo que foge dessa rotina não causa um esforço maior? Então, na nossa casa, e mais ainda com as crianças, principalmente que vai ser assim. E qual é o problema nisso, né? Que a gente gaste nossa energia com coisas que daí realmente demandem isso, com coisas realmente importantes, com as conversas com nossos filhos, com a educação propriamente dita, né? Mas com essas Uhum. coisas que são básicas, que são no dia a dia, realmente a gente não precisa gastar tanta energia nem pedindo, nem ensinando, né? Se são coisas que Uhum. podem ficar mais naturais. E isso realmente Sim, facilita muita coisa. Eu acho que muito. a sensação que me passa quando tu falas é que sobra muita energia para despender com coisas mais importantes com elas, sabe? Sim, exatamente. Tem uma aula da Arielle Pedrosa, eu não sei se é bônus do curso Educando na Realidade, alguma coisa assim. Ela fala da Charlotte Mason, né? Que a Charlotte Mason falava justamente sobre esse gasto de energia mental, assim. Porque a gente tem que fazer muitas escolhas na nossa vida, né? Então, se eu vou colocar o sapato, sei lá, qual sapato que eu vou colocar, qual roupa que eu vou vestir, o que que eu vou fazer primeiro, se eu vou arrumar primeiro a cama, se eu vou colocar primeiro o sapato, como eu falei, né? Primeiro a gente arruma, depois a gente toma café da manhã. Então, assim, é exatamente isso que tu falou. A gente precisa decidir muitas coisas ao longo do dia. Quanto mais filhos, mais coisas a gente tem que decidir, porque a gente tem que decidir para cada um. Gerenciando a casa, mais um monte, um caminhão de decisão. Vou primeiro lavar a roupa, vou estender, eu vou dobrar, eu vou fazer o almoço, vou botar o arroz e vou dar aula. Então, assim, é muita coisa para gerenciar. E quanto mais automático tiverem essas coisas que podem ser automáticas, melhor. Eu tô Exatamente. ganhando tempo, vai me sobrar energia e vai me sobrar tempo no dia, porque eu organizo as coisas de uma tal forma que elas podem se encaixar e fazer com que o tempo vá sobrando, né? Então, assim, eu consigo encaixar uma atividade na outra, não fica tudo solto e aí eu vou fazendo como dá, na hora que der eu vejo aquilo ali. Às vezes não rende tanto, né? Então, a rotina e o piloto automático, eles ajudam muito nisso, assim, né? De sobrar mais tempo para o casal, sobrar mais tempo para as crianças, a gente dá mais atenção para os nossos estudos, aquilo que a gente tem de projeto, assim, né? Então, eu acho isso muito legal. Perfeito, Bru, muito bom. Tu falou do sono ali no início, que estava falando dos hábitos básicos, né? E eu acho que é uma dúvida das mães em geral, e para mim já foi bastante assim, é a questão da hora de acordar, né? E eu vejo que tu falas isso, que tu falas da importância de colocar uma hora para acordar e que a rotina a gente vai criando nisso aí. Queria que tu falasse um pouquinho disso. Eu, particularmente, senti bastante dificuldade com isso
Ainda sinto, eu acho que sempre acordar parece uma coisa meio estranha, acordar uma criança parece deixa dormir até estar realmente descansada, né? Mas eu senti muito na prática que, principalmente com a minha mais velha, a coisa assim de que é impossível criar uma rotina, porque a rotina começa quando o dia começa, só que cada dia ela acorda num horário. Então eu demorei muito tempo, assim, ó, no mínimo um ano, para começar a ter alguma rotina com ela de horários, de sonecas, entendeu? Assim, uma rotina mínima, uma rotina básica. Eu demorei um ano para conseguir começar com ela. Uhum. E eu sempre entendia que era por causa da hora de acordar. E nunca nem passava pela minha cabeça a possibilidade de eu acordar ela numa hora fixa. Sim. Né? Não sei se você quer falar um pouquinho disso pra gente, Quero. da grande importância que isso tem, assim, na rotina, né? Então, o que acontece? As minhas meninas maiores, né, de 5 e de 4, a Ana, que tem 4, ela sempre teve hora fixa para acordar sozinha, que era 6 horas. Um bom horário, mas... 6 horas. Então, assim, quando ela era menorzinha, ela variava assim, 5h30, entre 5h40, 5h30 não, vai, entre 5h40 e 6h20. Então, ela tinha essa variação maior no início, quando ela era menorzinha, bebê, assim, até 1 ano e pouco, 2 anos. Aí, depois que ela foi crescendo, ela foi fixando bem, assim, para o horário das 6, 6h30. E aí, então, pra mim, eu tava ok com isso, assim. Uma variação de poucos minutos, assim, não tem tanto impacto na rotina, né? A gente consegue tirar, digamos assim, esse tempo com alguma atividade que a gente faça mais rápido, ou que faça ao mesmo tempo, ou vai tirando 15 minutos, enfim. 30 minutos no máximo não é um grande impacto, assim, pra hora de acordar. 1 hora já faz mais diferença. Claro. Né, no decorrer do dia. Mas com o João, e já tendo as 3, eu vi que isso mudou radicalmente. Eu ia precisar entrar com essa ação, assim, né? O que eu não tinha feito com elas, Você vai então fazer com ela. não porque elas acordavam, como eu te falei, tinha pouquíssima Olha só. variação. Como a Ana acordava, ela acordava as outras. Assim, Aqui era horários completamente diferentes. Era tipo assim, um dia 7, outro dia 9. Tipo, assim, uma coisa não, completamente sem não. saber o que esperar, sabe? Que engraçado, né? Então, isso é de cada Olha só. criança. A Ana, ela é não só uma madrugadora, perfeita madrugadora, assim, aquela bem, bem típica, como ela também acordava as irmãs. Então, assim, eu não tinha muito o que inventar com elas. Perfeito, acordavam no mesmo horário. Com o João, não. E com o João, acarretava nesse 1 mês só, que só faz 1 mês que eu tô acordando ele tem 4 meses. Mas aconteceu o quê? Elas acordavam e ele continuava dormindo? Continuava dormindo. Ou ele, como eu já tinha mamado 5 horas da manhã, vamos supor, eu então deixava ele ir amamentar, sei lá, na hora que desse 3 horas, no intervalo de 3 horas, entendeu? Contava 3 horas na mamada e não dava mamada num horário fixo de acordar, ou deixava ele continuar dormindo, enfim. Depois que eu comecei a ter daí eu fui ler, fui estudar, fui pensar o que aconteceu. Porque eu comecei a anotar, eu tenho esse hábito, eu falo muito isso para as alunas até no curso, a gente tem que anotar. Porque a gente tem a nossa vida cheia de coisas, a nossa cabeça cheia, a gente confunde hora, a gente confunde as coisas. A gente às vezes nem sabe o que comeu no almoço, como que a gente vai lembrar? 3 dias atrás meu filho acordou que horas? Como estava a rotina dele? A gente não sabe. É desgastante, não lembra? Então, eu comecei a anotar e ver que esse horário de acordar do João e da primeira mamada estava fazendo com que o dia dele ficasse um pouco fora do esquema, assim, saísse um pouco, né? E aí, então, eu comecei a acordar ele todo dia, 7 horas. Da primeira mamada, 7 horas. Se ele não acordou para mamar às 7 horas, eu abro a porta. Eu não faço um estardalhaço, porque eu acho que a gente tem em mente, tipo assim, acordar a criança e ir lá na cama, assim, e acordar de uma vez. Não, assim, a gente pode fazer isso de uma forma bem gentil. Eu tenho um vídeo, eu acordando o João, e assim, ele vai se espreguiçando, assim, ele vai bem tranquilo, eu faço carinho, assim, no rostinho deles, não é nos dias que tá mais sonolento. Mas agora, com o passar do tempo, com a rotina, com você todo dia fazendo da mesma forma, eu não preciso mais fazer. Das 7 horas, ele já sabe que é hora de mamar. Mesmo se ele mamou 5h30 da manhã.
Mesmo se ele não, porque agora ele tá dando, né, esticando das 8 até umas 4h30, 5 horas, às vezes 5h30. Mesmo que eu amamente 7 horas é a primeira mamada e é horário de acordar. Então, eu acordo, né? Vou, abro a porta, pego ele, amamento. E isso faz com que todo o resto do dia fique bem ordenado. A próxima soneca, então, vai ser às 9 horas. Aí eu dou mais um pouquinho de mamar para ele, né, dormir bem o sono da manhã, que ele dorme, chega a dormir 2 horas na soneca da manhã. Nossa, coisa boa. E daí, assim, isso tudo, assim, ter uma rotina, ter esses horários, possibilita que eu dê aula para as meninas no período da manhã, ou antes, quando eu não dava aula, eu conseguisse dar uma boa atenção para casa, e aí eu dava aula à tarde. Então, assim, organizar a rotina da família faz com que a gente consiga dar conta de mais atividades, assim, né, no dia. Então, uma coisa que tu falou até comigo ali sobre a questão de inserir o bebê na rotina, né? Uhum. Muita gente tem essa dúvida, assim, como fazer, e agora eu acho que tem vários pontos aí que a gente pode pegar para falar. E o primeiro deles é tenha uma rotina. Não tem como a gente inserir o bebê numa rotina que a gente não tem. Então tem que existir alguma coisa anterior, né? O bebê vai nascer, a gente tem que ter mais ou menos. Se é o primeiro, tudo bem, a gente vai conhecer aquele ali. Mas se já é o segundo, o primeiro tem que estar um pouco mais ordenado, assim, né? Tem que estar já com horário, pelo menos, de dormir, de acordar, de soneca, tudo mais, para que o bebê que vai nascer, ele vai vir só ser encaixado nessa rotina que já está estabelecida. É como se, assim, eu abri um caminho na floresta, né? No meio, eu casei, daí, beleza, né? Tudo tudo flores, tudo árvores, tudo aquela coisa, assim, né? Quando o primeiro filho vai nascendo, é como se a gente construísse ali, abrisse ali um caminho naquela floresta ali. Então a gente vai fazendo as nossas marcas né? E aí quando nasce o outro bebê, a gente vai andar por esse caminho. A gente vai só pegar ele e trazer ele para aqui, ó. Ó, querido, aqui, ó, esse caminho aqui, tá bom? A gente vai, toda a nossa família, te avisando, tá? Toda a nossa família dorme nesse horário, a nossa família come nesse horário, tal. E aí tu vai comunicando então pro bebê que essa família tem uma rotina, ele vai se encaixar, ele vai aprender o que a gente ensinar. Se a gente não ensinar nada, se a gente ensinar alguma coisa, a gente tem chance de ter um pouco mais de sucesso, né? Um segundo ponto importante é a gente entender quais são as necessidades do bebê. Um bebê precisa estar o tempo inteiro sendo carregado, assim, no colo, por exemplo. O bebê tem que estar sempre com a gente tem... Nem sempre, a gente precisa entender. Tem bebês que realmente choram mais, tal, demandam um pouquinho mais de atenção. E tem bebês que não. Então, às vezes, a gente se coloca uma demanda maior do que a necessária. E a gente não consegue dar conta dos outros filhos, a gente não consegue dar conta da nossa casa, de fazer aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque a gente está o tempo inteiro com o bebê no colo que o bebê não precisava. Tem um curso muito legal de noções básicas de psicomotricidade no site Connect HS. E ela é uma fisioterapeuta, enfim, mestre, né? Tem vários gabaritos lá. E ela explica como é importante o chão para o bebê. O chão, ele pode se desenvolver, a gente está falando não só a gente está falando não só de cognição, mas a gente está falando de musculatura mesmo, né? Assim, a musculatura do corpo, entender os movimentos, a protocepção, não sei se eu vou falar certas palavras, mas enfim, tem uma gama de coisas que o bebê precisa aprender, que a criança precisa ter, e que o bebezinho vai aprender. Né? Ele precisa do chão firme, não adianta nem ficar deixando só em cima da cama, né? Tem uma fase que precisa ir pro chão mesmo. Exatamente, e eu vejo assim que muitas vezes as mães ficam com receio parece que assim, não pode deixar o bebê, tem que estar com o bebê, e isso acaba que interfere na rotina do bebê, que muitas vezes, por estar todo o tempo sendo carregado, não tô advogando aqui contra carregar bebê, pelo amor de Deus, eu amo ficar com o João no colo, dou colo pros meus filhos, tem que ter colo, tá? Mas é que eu vejo assim que tem muita gente falando do colo, então tá todo mundo bem convencido da importância do colo. Eu tô falando o outro lado, tá? A gente não vão deixar de dar colo, pelo amor de Deus, que eles vão crescer daqui a pouco e a gente vai ficar com saudade. Mas assim, às vezes a gente se atrapalha na rotina por conta disso, por não
deixar que o bebê nos comunique qual é a necessidade dele na medida que ele mesmo vai explorando o mundo ao redor e vai se desenvolvendo, né? Então isso é uma coisa muito importante. E a gente só consegue entender o bebê quando a gente tem uma rotina. Porque se a gente não tiver, pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, se eu não tenho pelo menos horário de mamada e de sono, gente, sério, eu fico assim, perdida. Ô, Porque, Bruno, diga. não tem. Achei que tinha terminado. Termina Não, e então. é isso assim, porque tem muitas possibilidades de coisas que o bebê pode estar requerendo com o choro dele. E se a gente não sabe, não organizou o dia do bebê, não organizou o nosso dia, a gente não tem uma rotina, então a gente não sabe o que aquele bebê está falando, está comunicando, né? A gente não sabe como responder aquilo e atender ao bebê, né? Perfeito. Bru, eu fico te escutando, ainda vi hoje teus stories, alguém tinha te perguntado assim, perguntou alguma coisa dos teus filhos, eles nunca fazem birra por não sei o que, era alguma coisa assim, né? E tu gravou uma sequência ali de stories falando, gente, não se iludam com o que vocês veem no Instagram, né? Nossos filhos são normais, como todo outro, a gente tem dificuldades e tal. Mas sempre que eu te escuto, né, e vejo a tua rotina, assim, vejo um pouquinho que tu mostra da tua rotina, primeiro, eu fico sempre encantada, assim, né? Nossa, que legal como ela conseguiu fazer isso. E ao mesmo tempo, eu tô falando isso porque eu imagino que outras mães devem estar pensando isso e sentindo isso aqui, sabe? E eu quis trazer isso porque eu acho que pode ajudar. Eu fico pensando assim, nossa, que demais. E parece tão distante para mim. E parece tão impossível. E no que eu tô falando isso, que eu queria que tu comentasse um pouquinho, assim, né? Por exemplo, tá? A minha situação hoje aqui com os dois. Tem horário de dormir, né? Tem os horários básicos do dia, das atividades, enfim, tem todos os horários. Sinto que tem uma rotina estruturada, né? Do dia inteiro, digamos assim, é a hora de dormir. E, por exemplo, o meu pequeno tem 1 aninho, a gente tá na fase agora do desmame noturno, planejando o desmame total, né? Mas começando no desmame noturno, já faz mais de 1 mês que ele tá com desmame. A gente tem um problema aqui seríssimo. Tenho até vergonha de compartilhar, mas eu vou compromisso com a verdade, como diz a Joline. Ele dorme no nosso quarto ainda, com 1 ano. Nem a gente se acredita que ele ainda está no nosso quarto. No bercinho, sabe aquele bercinho acoplado? Então, assim, apartamento de 2 quartos. Então, a gente sempre teve muito medo de colocar... A Catarina foi o primeiro dia pro quarto dela. Ele, a gente sempre teve muito receio de colocar no quarto dela e um acordar o outro, sabe? Essa era a nossa preocupação, assim. Ele acordar, atrapalhar o sono dela. Então, a gente colocou no nosso, sempre com a ideia de que vai ser muito... Assim, sempre sonhando que ele ia dormir a noite toda rápido, né? Que a gente ia conseguir passar pra lá. Até que nunca, assim, sempre foi acordando infinitas vezes. Até que resolvemos fazer o desmame noturno agora por conta disso. E daí é o meu marido que tá assumindo com ele, assim, as noites. Que não é fácil. Tá sendo super guerreiro, né? E ele tá já desmamado. Já mama 8 da noite. Vai mamar lá às 6h30, mais ou menos, da manhã só. Mas o que acontece que eu tô querendo dividir contigo agora, assim? Algumas noites ele dorme a noite toda. E a gente, né? E é tipo assim, uau, vitória, agora vai. E a noite seguinte é 3, 5 vezes. Assim, a sensação às vezes que eu tenho é que por mais que a gente coloque rotina, a resposta do bebê ou da criança às vezes não ajuda nisso, entendeu? Assim, são respostas completamente diferentes que a gente não consegue discernir ali o que tá acontecendo. Então, claro, essa noite mesmo foi uma das piores da vida, assim. Dentinho nascendo, acordou, tava o dentinho ali apontando. Mas nem sempre tem uma coisa clara, assim, sabe? Nem sempre a gente consegue ver, teve um motivo. E assim, não sei se eu te coloquei agora também no beco sem saída com o que eu tô falando, mas eu queria saber um pouco, assim, o que tu falarias disso, sabe? O que a gente faz com isso? Porque a sensação que eu tenho é que a gente coloca lá a rotina, mas ainda há uma instabilidade muito grande do próprio bebê e que às vezes a gente não sabe ali muito como responder aquilo, sabe? Como dar continuidade naquilo. E isso também nos desestabiliza de certa forma. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto aí da conversa sobre o medo de passar pro quarto do irmão, né? Essa é campeã. A gente tá assim, ó. Todo dia a gente fala, hoje vamos botar.
o que tem de gente que pergunta, quase toda caixinha, sempre tem, o pessoal quer muito saber. Olha, tem dois caminhos. Tem esse caminho teu, né? Então, assim, vou esperar que ele esteja dormindo a noite inteira. E aí, quando ele estiver dormindo a noite inteira, eu vou passar. Beleza, é um caminho. Pode dar super certo, pode não dar. Depende, como tu falou, tem muitas variáveis. E tem um outro caminho radical, hardcore, coragem, que é assim, vai pro quarto dele, entendeu? Aqui o pessoal não passa de um mês e aí vamos ver o que que dá. O que eu faço? Eu converso bastante com o mais velho, né? As minhas mais velhas, a minha primeira mais velha tinha 1 ano e 5 meses. A minha segunda mais velha tinha 3. E depois a Alicia, que é a mais velha, velha mesmo, que ela já tinha 2 anos e pouco. Não, a mais velha, velha tinha mais, né? A Luísa já tinha 5 anos. A velha, velha tinha 5 anos. Mas digamos assim, a Alice tinha 2 anos e pouco, enfim. Eu sempre converso com elas bastante, assim, né? Desde cedo, assim, falando que o bebê vai no quarto delas, né? Isso, assim, para elas é um valor muito grande ter o irmão perto ou a irmã perto, né? Então, com esse deslumbre, né? Eu me aproveito, falo descaradamente, eu me aproveito do amor da criança para que ela faça silêncio pro irmão, tá? Então, o que que eu faço? Eu vou preparando ali o mais velho, falando que vai chegar o irmão, que o irmão vai dormir, precisa de silêncio, não pode acordar. Olha, eu explico bem. Olha, se o bebê chorar, a mamãe tá cuidando. A mamãe não tem mamar pro bebê? Tem. A mamãe vai vir pegar o bebê, a mamãe vai dar mamar, vai lá no quarto da mamãe dar mamar. Depois eu vou voltar e vou botar o bebê para dormir. Não precisa acordar, não precisa se preocupar, não precisa me chamar, porque tem irmão que é assim, né? Mãe! No meio da madrugada, né? Então, assim, eu já aviso, não precisa me chamar. Eu estou ouvindo o bebê, quem cuida do bebê sou eu e tudo mais. Aí, assim, com a Luísa, tá? A Luísa, minha filha mais velha. Quando ela tinha 1 ano e 5 meses, nasceu a Ana. Quando a Ana tinha por volta de 23 dias, 25, ela foi pro quarto junto com a Luísa. Sério, era um quarto assim, ó. A gente morava num apartamento, até foi aqui em Floripa. Mas era um quarto muito pequenininho. Então ficava o berço da Luísa assim e o berço da Ana assim, tá? Então, assim, qualquer mexidinha que a Ana desse, eu acordava mesmo, tava ali junto, tá? Aí a Luísa, primeira semana, primeiro dia, a Luísa acordou, chorou, chorou. Daí eu fui no quarto, falei, Luísa, a Luísa já dormia, isso tudo tem umas coisas que são importantes, né? A Luísa já dormia sozinha, a gente já tava num trabalho com ela, ela adormecia sozinha, não precisava de mim. Então ela sabia ficar no quarto e adormecer, não precisava ficar embalando ela, porque assim, é um problema. Se o seu filho mais velho, você tem que ficar embalando e tudo mais, então se acordar o pequeno, aí vai dar bug, né? Porque como que vai embalar cada um? Então, por isso é importante ensinar desde pequena a adormecer sozinha. Então, eu fui, falei com a Luísa. Naquele dia, eu falei, Luísa, não, filha, é hora de dormir agora. Pode voltar a dormir. O Pedro me ajudou, porque a Ana tinha dias, né? Como eu falei, não tinha nenhum mês ainda. Então, eu fui amamentar, o Pedro ficou ali, acalmou ela deitou. Daí, reclamou um pouquinho e tal, mas adormeceu. Depois, no outro dia, ela só abriu o olho. Quando a gente foi pegar a Ana, ela deu uma mexida, assim. No outro, já tava ok, assim, né? Passando os dias. A Ana nem acordou quando a Alice nasceu. Primeiro porque ela tem o sono mais pesado mesmo. Isso a gente tem que avaliar cada assim, filho. Tipo, o bebezinho Com chora. choro. Isso. Não, recém-nascido acorda a cada 3 horas, né? Os meus recém-nascidos não foram diferentes de nenhum recém-nascido do mundo. Então, eles faziam aqueles barulhinhos para dormir, para acordar, choravam para acordar. Só que assim, claro, a gente tem que estar ligado assim, né? Não vou deixar chorando o bebê para acordar os outros. Eu tinha esse cuidado. Ia lá, pegava, vinha, amamentava no meu quarto, levava de volta. Ah, é muito cansativo. Mas é só no início. Depois a coisa vai ficando mais tranquila e o custo-benefício é esse, assim, né? Eles dormem no quarto deles, juntos, né? Vão no mesmo horário e tudo isso além de assim, aumentar, né, o vínculo, enfim, entre eles, é um descanso para nós, porque fica todo mundo lá, né? Nosso Depois espaço também, né, Bru? Porque assim, eu e meu marido, a gente até não sentiu tanto a presença do Francisco dormindo com a gente. Assim, a gente se adaptou que, sei lá,
que a gente meio que estamos nômades na casa, assim, tipo, a sala é a extensão, sabe? Mas a gente vai sentindo falta de ter o nosso espaço, sabe? Assim, a gente não sentiu afetar a nossa conjugalidade nesse sentido, a gente se adaptou, Sim. mas a gente Aham. sente que vai faltando nosso espaço. E cada, assim, Sim. e é isso, cada vez a gente percebe assim, nossa, né? Como pode ter passado tanto tempo? É muito inacreditável. E se a gente vai deixando, a coisa vai ficando sem fim. Tipo, assim, chega uma hora que precisa tomar uma decisão, né? Que precisa dar o passo, assim. É isso que a gente se sente Uhum. agora, sabe? Não, a gente, Sim. pra gente deu, tipo, esse era o limite. Uhum. Eu tô grávida, tipo. Não, assim, não tem outro limite, né? A gente precisa resolver Certo? isso, vai vir outro bebê, inclusive. Aham. E é bem essa coisa do lidar com os medos, assim, né? De na cara e na coragem. E ó, E tem uma seguidora, Tatiana Menezes, eu não sei se eu vou lembrar bem certinho, eu sei que é alguma coisa que começa com Tati e tem Menezes. E ela falou o seguinte, que ela não fazia isso de botar os irmãos juntos porque ela tinha medo. E aí o que aconteceu? Ela botou e nada aconteceu. Então assim, ó, tem muito disso, sabe, Larissa? Às é vezes a muita coisa gente nossa fica cabeça, né? é coisa da nossa cabeça que a gente fica achando, ah, obviamente o recém-nascido vai Uhum, acordar, ou o bebezinho vai acordar, mas às vezes não acorda. E às uhum, vezes uhum. acorda e a gente fala, filho, pode voltar a dormir, a mamãe tá aqui cuidando, como a gente combinou. Ou, sabe, a gente vai lidando com a situação no momento que ela vai surgindo e vai adequando a coisa. Talvez leve um tempo, talvez leve uma semana, talvez leve 15 dias, mas assim, ó, ainda que leve um mês para ajustar, imagina, ó, se fosse quando o teu filho é menino, é o segundo, né? Uhum. Que você Menino, tem. pra ser. Então, se ele tivesse nascido, se tivesse levado um mês para ajustar, você teria ganhado 10 Imagina, meses. imagina. Entende? Então, Exatamente. assim, eu quero te incentivar. Vamos junto. Olha, Vou te conta contar comigo. da minha luta Vamos aí. conversar no WhatsApp depois. Eu vou Vamos, te vamos. ajudar. Vamos sair dessa. E tu vai Ah, conseguir, guria. Tu vai conseguir ele total. tá rindo Tem aqui. que ter, ó, tem que ter só um pouco mais de ousadia às vezes. A Tem. gente Não, fica isso é achando total. Isso é ousadia mesmo. ousadia. E assim, ó, É o cara e desmame coragem. também. O desmame, uma pessoa legal é a Ara. Adoro falar com a Ara. Quando eu fico pensando no, ai, vou desmamar, não vou desmamar, vou fazer assim, vou fazer assado, eu gosto de conversar com a Araceli. A Ah, Araceli me ela dá já. coragem. Ela Aham. fala, é assim, faço assim, pronto. E assim, ó, essa resolução Cara, é enche a demais. gente e enche a gente sabe, coragem mesmo, Uhum, assim. uhum, uhum, Então, não uhum. desanima que É isso mesmo. tem tudo para dar certo. E é isso, assim, a gente vai sentindo, Bru, o quanto uma coisa vai refletindo na outra, sabe? E daí, enfim, Uhum. nem vou entrar nisso aqui agora, porque isso realmente dá pano pra manga, mas depois eu te conto. A gente tá num momento que a minha mais velha, assim, está super insegura, tá, regrediu horrores no sono dela, tá muito, muito, Uhum. muito difícil pra dormir, então também é uma fase que Qual é a a gente fica idade com mesmo? mais. Ela tem 4,5. Hum. 4 anos e meio a Catarina tem. E aí a gente Uhum. fica com mais medo ainda de colocar, porque assim, nenhum dos dois estão dormindo. Às vezes ele tá dormindo melhor que ela, na verdade, sabe? Ela tá numa fase difícil. E eu fico, ainda mais como psicóloga, eu fico me perguntando muito, assim, fico pensando muito assim, o quanto não tem a ver com tudo isso também, né? Porque imagina só pra ela, a gente dorme todo mundo num quarto e só ela dorme sozinha no outro, né? Uhum. É, Uhum. eu imagino o quanto isso deve mexer com ela também. Acho Sim. que pode ter tanta coisa envolvida aí nisso, sabe? E que vai se manifestando em determinados momentos como insegurança, como carência. Eu acho que a gente não tem a noção do quanto tudo pode ir se relacionando. Então, são E coisas às que a vezes gente a precisa forma resolver. também, às vezes a forma como a gente coloca para criança, sabe? Eu vejo que muitas mães me perguntam com relação aos medos, né, das crianças de noite. Às vezes a mãe vai procurar monstro no armário. Gente, tem monstro no armário? Óbvio que não. Então por que você vai procurar? Tem que mostrar para a criança que tu tá seguro, que tu sabe que não tem monstro, que aquilo ali não tem. Não, assim, ó, Uhum. mostrar ser transparente com a criança, filho, não tem, filho, olha, é assim. Ou, né, no caso de o filho acordar, o pequeno e tal, ser honesto, agir assim, conversando mesmo com a criança, dizendo, olha, filho, pode dormir, eu vou só amamentar, eu já volto, o seu irmão vai dormir aqui com você e tal. Às vezes a gente também fica com esses medos assim, né, na cabeça E e passa por isso, né? às vezes também atrapalha. Assim, não vou dizer assim, ai, nunca acordam. Às vezes o que acontece
é que o João, não que o João acorde as meninas, às vezes as meninas acordam ele, às vezes dá uma troca, assim, principalmente aqui fora de casa, né? Lá no Rio é um pouco mais tranquilo, acho que tem a ver também, a gente tá fora, enfim. Mas às vezes acorda sim, mas a gente fala pra dormir de novo. Vai, filho, pode dormir. Ó, seu irmão acordou, mas você continua dormindo. Pronto, assim, né? Não precisa achar que vai estar perdida a noite da criança, assim, né? Ou a mesma coisa as crianças que vêm no quarto dos pais. E eu falo, gente, leva de volta pro quarto, né? Faz aquele bumerangue. A criança veio, toda vez tu leva ela de volta. É cansativo, é. Mas assim, leva de volta. O quarto da criança é aquele. Ela precisa voltar para lá. Ela precisa ter sempre essa resposta. Ela precisa saber que aquele é o espaço dela, assim, né? Perfeito, Bruno. Tá chegando no fim já. Quero comentar uma coisa que eu acho que é bem importante quando a gente fala de rotina também. Que é a vida do casal, né? Que a gente estava conversando. Então, assim, eu vejo bastante isso enquanto psicóloga, assim, tanto das mulheres que eu atendo, como de casais que eu atendo casais também. O quanto os casais, principalmente com filhos pequenos, estão deixados de lado, né? As mães se tornam só mães, os filhos viram o centro da vida, os maridos estão de lado, a relação conjugal está de lado. E a gente vê nisso que é a total falta de rotina, geralmente, que está relacionada a isso, né? Então, assim, as mães vão amamentar e daí geralmente já vão dormir com seus bebês e o marido fica na sala, sei lá, né, até quanto tempo. Já está exausta de noite, que não tem nenhuma condição de ficar com o marido. Ou os filhos vão dormir tão tarde que vai dormir todo mundo junto. Então, assim, é uma confusão que não sobra tempo para mãe ser pessoa e ler, estudar e fazer qualquer coisa, e para o casal ser casal. Então, quando a gente está falando de rotina, né? E eu acho que dentro da rotina, a questão de colocar, sim, os filhos para dormir cedo, isso é muito importante para eles e é muito importante para nós enquanto família, né? Para nós enquanto casal, de ter, sim, um momento só do casal de noite, de ter um momento só seu. Eu acho demais quando tu compartilhas, a Bru sempre compartilha a soneca das crianças de tarde e ela lendo o livrinho dela e comendo o chocolatinho dela. Eu fico assim, gente, sabe? Tipo, assim, se tu tem os seus momentos assim, se tu tem um momento seu, se tu tem um momento com seu marido, como é que a maternidade vai ficar uma coisa pesada? Jamais. Uma coisa, desesperadora, né? Uma coisa, não posso ter mais filho de jeito nenhum, porque tá pesado demais. Como pode se a gente consegue cultivar essas coisas? Então, muitas vezes, esse peso que a gente carrega nas costas da maternidade não tem nada a ver com a maternidade, não tem nada a ver com os filhos, é falta de organização nossa, né? Assim, botar as coisas no trilho, encontrar os espacinhos, se organizar. Provavelmente, todas as vezes que as crianças dormem, tu tem 1000 coisas para fazer de casa, né? Mas tu prioriza aquilo ali como um momento teu momento sagrado de fazer aquilo. Sim. Né? A gente tem 1000 coisas para fazer, mas a gente vai ficar com o marido. Então, assim, essas coisas são muito importantes e são importantes, o que eu queria ressaltar, não são importantes só para mim, né? Não é egoísmo. E às vezes a gente tem dificuldade de ver isso. Isso é importante para os filhos. Né? Se os filhos têm uma mãe que está tranquila, que já fez o que ela queria, um casal que está tendo seus momentos, enfim, os filhos vão ser os maiores beneficiados disso. Exatamente. 2 minutinhos, já me avisaram aqui. Mas é perfeito isso. A Pan, né, com o Fly Lady lá, que ela fala sobre o jantar romântico. Gente, jantar romântico não precisa sair, né? Às vezes o casal acha assim, só vai conseguir ter um bom casamento se eu sair e tal. Primeiro, que se as crianças dormirem cedo, dá pra sair pra jantar. E segundo, que dá pra fazer o jantar em casa, namorar, assistir série, fazer 1000 coisas junto. E isso vai regar o relacionamento, vai ser um excelente cultivo aí pro casamento, que vai refletir muito bem na vida da família. Exatamente. Todo mundo sai ganhando, né? Aquela coisa assim, se a gente também cuida um pouco da gente, a gente também vai se tornar mães melhores, né? Vamos nos tornar pais melhores. Então a gente precisa olhar para esse lado. E aproveitando a deixa, que de certa forma os temas da série de lives que eu tô fazendo de mães realmente estão interligados, né? Amanhã eu e a Paula Camposan, a gente vai conversar um pouquinho sobre o amor próprio na maternidade. Tem tudo a ver com o que a gente tá falando agora. Faltam 2 lives para acabar a série. Então amanhã a gente vai falar sobre o amor próprio na maternidade, né? Até que ponto, o que é egoísmo, o que não é, a gente vai trazer uma reflexão nesse sentido.
E depois de amanhã, Legal. quinta-feira, vai ser com a Beleza Cura pra gente falar, então, da força da beleza na maternidade também. Então, acho que tem tudo a ver com esse finalzinho agora da nossa live, né? Vai se encaixar Legal. perfeitamente aí nos próximos temas. Bru, brigadão, querida. Muito obrigada. Amei conversar contigo. Já foi uma mini Foi um consultoria prazer. para mim também. Foi uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos continuar a nossa conversa lá no WhatsApp. Vamos, ajuda nós. E obrigada pelo convite. Espero ter auxiliado aí o Muito, pessoal querida, muito das obrigada, ideias. tá? Gente, se vocês gostaram, se fez sentido para vocês, deem um print, compartilhem com quem vocês quiserem. Eu vou deixar salvo aqui. Se tudo der certo, eu boto no YouTube depois também. Um beijo, gente. Boa noite. Beijos!